Beleza, pessoal? Começou? Tá gravando? Tá gravando. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Aí na França é o quê, Manuel? Aqui são 9h15 praticamente Do quê? Da manhã ou da noite? da noite. Da noite. Então, bom dia no Brasil e boa noite na França, hein? Então, beleza. Ó, hoje, então, o Exatamente. Batateiros em Focos aí, que foi uma ideia construída no grupo, vamos supor assim, criador disso, né? Lá com o Quito, com o André e com o Fabinho. Está na sua terceira live e hoje vamos trabalhar então o papel da ciência e do Estado no enfrentamento da pandemia. Não é fraco os guri para definir título. E na consolidação da democracia. Nós vamos contar então com o nosso amigo lá da França, Manuel. Manuel, o Manuel que é cientista e pesquisador em translacional medicina e oncologia de precisão. Como é que pronuncia aqui na Sanofi Oncologia da França? É isso, Manuel? Senão depois tu corrige nós aí. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Beleza. E o Andrezinho? Cadê o Andrezinho? Cadê você, André? O André sumiu. Está aqui. Olha Tô só o cenário do aqui, André. Não, olha o tô cenário aqui. do guri. Muito bom. O André, então, que é o nosso professor titular de genética aí da UFSC, coordena também o projeto Imagine, ou Imagine, de popularização científica, e é o nosso secretário regional aí da SBPC. Então, o André vai apresentar o tema conjuntamente aí com o Manuel. E o nosso convidado especial, agora nós criamos essa figura do convidado especial aí. Na última vez foi o Santin, né? Que pô, foi muito emocionante. Hoje não vai ser tanto, porque o cara é um pouquinho mais feio, né? É o nosso amigo corredor, atleta, né? E hoje, cadê o André? Cadê o Laurinho? Está aqui. Laurinho, entra você. O Laurinho, que é professor titular do Departamento de Economia e do programa aí de pós-graduação em administração da UFSC. Também é o coordenador geral do NECAT, né? O Núcleo de Estudos Catarinenses aí da Economia da UFSC. E pesquisador do OPA-CPDA, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Manuel, a bola está contigo. A ideia é você contar um pouco da tua história aí, nos 10 minutos aí, a tua infância, onde é que você nasceu, como é que foi tua juventude. Depois conta um pouco como é que foi os belos tempos de agronomia, de cachação, né? E depois um pouco da tua história aí para onde tu foi, tua vida profissional aí. Tá bom, Manuel? Claro, muito obrigado. Bom, primeiro, antes de tudo, alguns sabem, outros não, como sempre tive, na verdade, desde criança, dificuldades, eu era gago, ainda sou, às vezes eu paro um pouco, então se tiver algum problema, keep cool, eu me pego, tá? Só para às vezes posso ter alguma dificuldade quando falo, natural que A é gente gago, ajuda, qualquer mesma coisa a coisa, gente ajuda. é claro. E outras também, devido à língua, mesmo que a minha língua natural, nativa, é o português, cientificamente a língua que mais utilizo é o inglês e o francês. A minha língua cotidiana, na verdade. Bom, antes de tudo, eu gostaria de manifestar nesses tempos difíceis, toda a minha solidariedade ao pessoal de Quilombo, de Campo Grande, Gerais, e também a todo o povo brasileiro, sobretudo as pessoas pobres, trabalhadoras e o movimento sem terra, no qual somos todos solidários e ativos, mais ou menos. E gostaria também de agradecer ao Kit, que me convidou para fazer parte desse grupo. Estou muito feliz, estou muito emocionado por ver aqui no vídeo muitas pessoas que eu não vejo há mais de 30 anos, nesse meu alto exílio. E também agradecer ao Paulinho por organizar esse espaço de debate, que eu acho muito interessante. Mais uma vez, nesses tempos difíceis do Brasil, não só pela
pela pandemia, mas também politicamente, pelo que passou, o que está passando, com um impacto importante na população brasileira. E a nossa organização e pensar sobre os problemas, o que é que está acontecendo de fato no Brasil, eu acho que é muito importante e fundamental na tentativa de criar um outro futuro, na verdade, desse que está na luz do dia hoje, e que nós sejamos capazes de fazer isso, que não é uma tarefa fácil, na verdade, que demanda enfrentamento e organização e muito empenho. Então, hoje eu vou tentar falar alguma coisa sobre o Covid, mas antes de tudo, segundo o protocolo, eu vou falar um pouco do meu histórico, da minha infância, do percurso acadêmico e o que eu faço hoje na minha vida enquanto científico. Então, eu nasci no Córrego Grande, próximo da universidade, na verdade, na Bacia do Tacorubi, e eu venho de uma família muito pobre. Eu nasci em casa, minha avó era parteira, meu avô era empregado numa fazenda de gado leiteiro dos jesuítas, no Córrego Grande, onde hoje tem o tal de Jardim Anchieta e parte do Jardim Santa Mônica. Na verdade, toda essa região fazia parte de uma bacia, na verdade, de produção de leite e horticultura. Minha avó, sendo ela parteira, ela tinha influência muito grande no bairro, Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, Itacurubi, tudo isso. Bom, quando eu era criança, no Córrego Grande, a escola ia até os 10 anos, e a maioria das pessoas do Córrego Grande, na época, eram destinadas a trabalhar na construção civil. Eu mesmo trabalhei na construção civil. E eu, com 6 anos de idade, comecei a levantar cedo para ajudar a tirar leite das vacas. E isso fez parte da minha dinâmica durante muito tempo. E tive a chance de ter uma mãe que fez tudo para que os filhos dela estudassem, então eu mesmo, e quando, inclusive, nós tínhamos trabalhos com o gado, com cortar capim, essas coisas todas do cotidiano, ela, muitas vezes, ela ia fazer o trabalho no nosso lugar, até mesmo para nos defender vis-à-vis do nosso pai, na época, enquanto criança, e assim a gente conseguia estudar. E com isso eu fui, na verdade, a primeira pessoa nascida e natural do Córrego Grande, historicamente, famílias tradicionais, que chegaram na universidade, e fui o primeiro da minha família, também das minhas 2 famílias, porque uma família era... Eu estou com um som aqui não tem problema. Ok. É que eu estou utilizando, eu estou na casa de vizinhos meus aqui, porque na minha casa eu não tenho internet, eu estou de férias, estou na campanha francesa, eu não tenho internet, geralmente eu utilizo por assinatura, mas hoje o tempo está fechando agora e a internet 4G pega muito mal, eu vim na casa do meu vizinho, por isso que deu alguns problemas antes para me conectar. Bom, para não me perder, então eu fui a primeira pessoa a chegar na universidade, da minha família e do meu bairro, na verdade. Eu venho de uma família, tudo, meu pai, na verdade, então, da minha mãe era do Córrego do Pantanal, justamente ela também tinha uma área agrícola em frente à universidade, que depois tudo isso foi luteado. Minha mãe perdeu o pai dela muito cedo, e na época não tinha... Meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial, e quando voltou, quando ele trabalhava na polícia, ele foi para um afrontamento e foi assassinado, na verdade. E a minha avó, durante muito tempo, ela não teve aposentadoria,
não tinham direito, porque e teve direito de aposentadoria, de receber salário. E ela tinha 5 filhos, ela distribuiu o dom com a minha mãe, que foi distribuída na casa de amigos. Minha mãe tinha 5 anos. Bom, isso eu falo só para estabelecer o contexto social, né? A família do meu pai, no Carro Grande, é uma família, meu pai, família católica tradicional, extremamente rigoroso, de direita tradicional. A minha mãe tinha do lado dos boêmios e de um outro lado que eu fui descobrir mais tardivamente, que eram alemães judeus, que tinham a primeira vaga de alemães judeus que tinham vindo para o Brasil em 1846, na primeira francês, caça aos judeus na Alemanha, antes de Bismarck. E as pessoas ficaram na ilha de Florianópolis, mesmo em centro de concentração, por mais de 6 meses. Bom, eu venho desse universo, com muitos brasileiros provindo de uma mestiçagem ampla, do qual eu me orgulho muito. Minha avó paternal era de origem indiana, africana e portuguesa, pelo que eu sei. Ela conhecia tudo sobre as árvores mesmo, ervas medicinais, e estava em extensão. As pessoas, antes de ir ao médico, vinham consultá-la, etc. E tal. Então, eu entrei na universidade em 82, com muitos, alguns aqui presentes. E a universidade, para mim, foi um espaço de abertura para a vida, na verdade, que eu já havia começado antes um pouquinho, via literatura, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Sérgio Veríssimo e outros que tocavam muito a minha sensibilidade, mas a universidade foi um espaço de liberdade de vida para mim e também de despertar para o mundo, para um pensamento crítico em termos da sociedade brasileira e a sociologia brasileira, e onde eu pude fomentar e embasar parte do que hoje faz parte da minha ética e do meu pensamento em torno de sociedade, o qual eu divido com muitos aqui nesse grupo. Foi através da universidade que eu conheci a maioria de vocês. Foi através da universidade que eu comecei a ler Marx, onde eu li completamente os 3 livros do Capital. Mesmo sendo economia não a minha área, eu sempre tive uma aproximação muito maior com a área de matemática, depois zootecnia, onde química, bioquímica, etc. e tal, mas me interessava também por tudo que era que era que era que era economia e sociologia. E eu tive uma participação não direta no centro acadêmico, direta um pouco, sim, porque quando o Quito foi eleito presidente do centro acadêmico, o Reis era a parte cultural, e esse trabalho da parte cultural era eu e o Reis que fazíamos muita coisa, e a nível de poesia e cultura. Sempre tive uma sensibilidade muito grande em torno disso, através da proximidade com a música, a literatura. Bom, durante que eu era estudante, eu obtive uma bolsa de iniciação científica e comecei a trabalhar com o projeto Gado Crioulo Lagiano. E eu continuei trabalhando nesse projeto, mesmo depois de me formar, em 86. E foi nessa época que eu tive a oportunidade também, durante a universidade, de conhecer e de fazer amizade, notamente. Conheci o professor Pinheiro Machado. E um dia depois de formado, o Caco, que era amigo meu, Pinheirinho,
me chamou e me disse: escuta, o pai está querendo falar contigo, etc. e tal. Eu disse: ok. Eu fui na sala do professor Pinheiro Machado e ele me disse: vem cá, guria, vai acontecer um curso de biotecnologia moderna. E brincando comigo, disse: eu sei que tu não sabes muito o que é isso, mas eu acho que tem tudo a ver contigo. E é um curso que é sobre concurso, onde eu acho que tu tens toda a tua chance, eu te aconselharia a te inscrever nesse curso. E foi assim que eu me inscrevi no primeiro curso de biotecnologia moderna em, em, no Brasil, que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época, eu trabalhava ainda no projeto Gado Crioulo e tinha recém passado de concurso para trabalhar de promotor cultural na universidade, na Prefeitura Municipal de Florianópolis, no Fundação Franklin Cascais. Eu fiz esse curso e, como consequência do curso, é que os primeiros colocados no curso, um curso com o qual foi selecionado pessoas do Brasil inteiro, incluindo médicos, veterinários, físicos, químicos, matemáticos e diferentes áreas, biólogos. E foi um curso, praticamente um processo de confinamento, onde vivíamos juntos, praticamente 30 pessoas, durante 8 meses, intensivo. E depois desse curso, as pessoas, dependendo do desenvolvimento, teriam a possibilidade de ter bolsas de doutorado. E, na verdade, a maioria teve. E foi aí que eu tive acesso a uma bolsa de doutorado, onde eu tive duas oportunidades: uma oportunidade nos Estados Unidos para fazer a minha tese, e outra oportunidade na França, onde, na verdade, a escolha que eu fiz da França tinha ligado muito, inclusive, com a literatura que eu era era próximo da literatura francesa, e um environnement, um ambiente cultural também que me interessava. Então eu vim para a França em 89, e a minha tese, que se passou na Universidade Paris 11, e no Laboratório de Radiobiologia Aplicada de Elza Vaz. Durante a minha tese, eu trabalhei um projeto que visava a caracterização física do complexo maior de histocompatibilidade do porco. Naquela época, estávamos começando a falar do projeto Genoma, entre eles o projeto Genoma do porco, existia o projeto do homem, que era a base da mouse, do ratinho, do camundongo, e de algumas espécies domésticas. Minha tese foi uma tese comparativa entre a espécie do porco, do homem e do ratinho. E na minha tese eu tive a felicidade de desenvolver um método novo de clonagem de genes, de descoberta de genes, e um pouco por chance, talvez, e não só, claro, com o Patrick também, que é uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, foi meu orientador. E isso me abriu perspectivas novas, onde eu clonei e caracterizei 36 genes na espécie porcina, e alguns deles nunca haviam sido descobertos no homem e depois foram caracterizados no homem. Na época, onde tinha uma parte maior de dinheiro para pesquisa, era para o homem e depois para as outras espécies. E como tudo isso de biotecnologia é caro, então tem uma certa cascata de eventos que se passam. E a partir daí, depois da minha tese, eu fiquei 1 ano e meio ainda no IRAL, onde eu caracterizei um dos marcadores da qualidade de carne no porco, que fixa a gordura intramuscular, dá o gosto. Nessa época, eu tive o convite para ir trabalhar no Instituto Pasteur. E eu tinha um projeto, eu queria muito, na verdade, voltar para o Brasil nessa época. E
a coisa fez que eu tive uma reunião com o pessoal do RAI, que me aconselharam ficar no Brasil na época, porque o Brasil não tinha ainda, na época, a capacidade de acolher pessoas laboratorial para acolher pessoas na área onde eu trabalhava, que era a área também de estudo de genomas de eucariotos. O Brasil tinha alguns laboratórios que faziam procariotos na época, micorrízas, bactérias fixavam hidrogênio, nitrogênio atmosférico, etc. E eles me aconselharam ficar e dizendo que seria mais produtivo, talvez, para o Brasil, e geopoliticamente importante para o Brasil. Eu fui para o Pasteur nesse período, trabalhei 7 anos no Pasteur. Durante esse período, eu trabalhei com um laboratório de imunogenética humana, caracterizando, sobretudo, e estudando os genes envolvidos no desenvolvimento da linha mediana e as doenças associadas à linha mediana. Entre elas, o desenvolvimento dos órgãos genitais externos. Então, o desenvolvimento é anterior, posterior, e, na verdade, tem um sistema de, nossa teoria, sistema de Fechner que fecha, e quando esse fechamento não funciona normalmente, as pessoas nascem com mau desenvolvimento, entre eles o bico de papagaio ou de coelho e outras coisas. E problemas, às vezes, com handicap pequeno e outras que inviabilizam a vida do embrião, e etc. E tal. Bom, foi aí quando o meu laboratório estava fechando, inclusive, eu vi que o Toso conectou há pouco, eu tive, a partir do meu laboratório estava fechando, porque o diretor faleceu, e eu acabei indo trabalhar nesse período na Sanofi, que era a Aventis, na verdade, que a Aventis não era outra empresa, que fazia parte resultante foi exatamente uma fusão entre Rhône Poulenc e a Chamer. Rhône Poulenc era a grande estatal química francesa e farmacêutico, onde eu fui trabalhar no departamento de oncologia como pesquisador, exatamente pelas minhas habilidades em matemática e biologia, e onde eu comecei a trabalhar em 2001 e trabalho até hoje. Atualmente, eu trabalho mais precisamente na área aliás, durante todo esse período, eu sempre trabalhei tentando um mecanismo de ação de como o câncer acontece e tentando caracterizar os diversos tipos de câncer do ponto de vista molecular, o que expressam, quais são as mutações, e também a descoberta e desenvolvimento de novos terapêuticos, na verdade. Atualmente, depois de 5 anos, eu trabalho mais precisamente com translacional medicina e medicina de precisão, o que vem a ser, na verdade, translacional medicina personalizada. Na verdade, translacional medicina personalizada é cada paciente, cada pessoa que desenvolve um câncer, o câncer tem uma especificidade particular a ele e precisa uma estratégia terapêutica específica. E a Precision Oncologia, que é mais recente, é tudo que tem a ver com a imunologia, na verdade. Sabe-se hoje que um dos mecanismos de expansão do câncer é que o câncer vai fugir à resposta do sistema imunitário, o mecanismo próprio a ele, que a gente chama de fugir, na verdade, que se busca com a Precision Oncologia
desenvolver terapêuticos, caracterizar o que se passa com ele, para saber o que é que o câncer, a célula tumoral está fazendo para escapar, para fugir do sistema imunitário, bloquear o mecanismo dela. E com isso ter tratamentos extremamente precisos, claro. Quando se fala em câncer, o primeiro tratamento é sempre um bom diagnóstico, cirurgia, dependendo do estágio, né? E tem vários approches terapêuticos bem definidos. Donc, eu voltei à universidade não tem muito tempo, há 5 anos atrás, eu voltei a estudar na Universidade de Medicina de Paris, da Universidade de Paris 5, a Salpêtrière, onde fiz um curso de bioterapêutico e imunologia. Donc, tudo isso para fazer uma breve introdução e entrar no que é o nosso assunto do dia, que é o Covid, o papel do Estado e tudo isso com o desenvolvimento da democracia. Eu peguei algumas notas, eu lembrando de todas. Então, deixa eu só ver aqui. Donc, Ô, Manuel, só um detalhe, Manuel. Então, só para o pessoal que chegou agora aí, o Manuel vai apresentar o tema, então, certo? Que foi definido por ele e pelo André aí como o papel da ciência e do Estado no enfrentamento da pandemia e na consolidação da democracia. Então, o Manuel hoje é o focal, o André entra na sequência aí discutindo esse tema com o Manuel, e a gente criou a figura agora, né, de o ponto focal, quer dizer, o convidado especial, que nessa vez é o Laurinho, na última foi o Santim. Daí o Laurinho, no final, ele trabalha algum tema mais específico, tem a questão de Santa Catarina, que ele está estudando, né? Então, a gente pede que esse momento nosso aí, já meio que colocando as melhorias em prática sugeridas aí, a gente vai tentar definir 1h30 de reunião, a gente já está com 20 minutos, teria mais 1 hora de reunião. Então, o Manuel teria aí uns 10 minutos, 15 para apresentar o tema, o André mais uns 10, o Laurinho mais uns 10. Daí a ideia é que todo mundo entre, não agora falando, mas questionando o Manuel, fazendo alguma questão para o Manuel, fazendo alguma questão para o André ou para o Laura, assim, né? E eles continuem o debate, beleza? Então, depois dessas 3 apresentações, a gente vai abrir para toda a galera. Então, a gente pede para o pessoal manter o microfone fechado até esse momento, depois a gente abre para todo mundo. E para quem sair da reunião, não fica que nem o Rogério aí, né, com a calça virada lá embaixo, lá apresentando tudo para nós lá. Um abraço. Vai lá, Manuel, então, é contigo. Então, tá. Então, antes de entrar na temática central, que é o Covid, eu gostaria de falar rapidamente sobre a questão, sobre o que é ciência, na verdade, e definir ciência. Primeiro, então, eu tentei hoje, pensando, criar tem alguém falando, acho eu. Não sei se tem alguém. É o presunto que está ligado, não? Deixa comigo que eu falo com ele. Ok. Então, tá. Então, o que é... Então, eu tentei definir ciência, na verdade. Escrevi o que é a minha definição e a definição de ciência, na verdade. Não só minha, né? Eu tentei resumir isso, na verdade. Então, a ciência é um conjunto de conhecimento e estudos que tem um valor universal, que se caracteriza por um objetivo, pelo método, e que é fundamentado sobre as observações essas objetivas, e a verificação dessas observações por outros, e com um raciocínio rigoroso. Essa ciência também, por ser válida, ela necessita que possa ser repetida por outros. Ela segue um método.
Então, não basta dizer eu descobri alguma coisa e ninguém poder ver aquilo que eu fiz, na verdade. Não basta dizer eu tenho tratamento aqui, eu tenho minha vacina e eu não poder provar como eu fiz, qual o método que eu fiz, e que não possa ser repetido por outros. Da mesma forma, das observações que não possa ser verificado por outros. Então, tem um método e tem um raciocínio que é extremamente método científico rigoroso. Então, a verdade científica é uma verdade limitada no tempo, ela é temporal. E isso quer dizer que um saber na ciência leva ao outro. E ela não é outra forma de saber que senão ela representa uma experiência coletiva no tempo. Saber que o que eu utilizo hoje, conhecimento que eu utilizo hoje não é só meu, mas é das pessoas que trabalham longe de mim, na verdade, mas também todas as pessoas que trabalharam antes de mim. Então, é resultado de uma experiência coletiva no tempo. Isso é importante porque isso, em oposição, quer dizer, essa noção de a verdade científica é uma verdade que se limita no tempo, em comparação, por exemplo, à verdade religiosa ou crença, que é baseada sobre... ela não se limita no tempo. Tá? A verdade religiosa, o que é verdade era verdade dentro, tem 2.000, 3.000 anos, é verdade hoje. Ela não troca, ela não varia no tempo. E ela também é uma verdade abstrata. Ela se apropria da retórica. Então, com mais ou menos isso que eu queria levantar, se a verdade científica ela é limitada no tempo e depende do saber e das ferramentas disponíveis e, bem evidentemente, da nossa capacidade de interpretação. Donc, e bem verdade, a ciência ela depende de dados concretos e observações concretas, não são abstrações. Então, agora, sobre o Covid. Eu pensei que eu queria falar sobre o Covid, nós discutimos um pouco, André e eu mesmo. Então, o que é importante para mim no Covid, não vou repetir tudo, as pessoas já sabem sobre o Covid, é entender o que é que aconteceu e quais foram as diferentes estratégias dos diferentes governos. Por exemplo, o Covid foi descoberto em dezembro de 2019, na China, na cidade de Hualien, em Hubei, é a cidade que tem 10 milhões de habitantes, a região 40 milhões de habitantes. Em 9 de janeiro, se descobre que o agente desse Covid é muito próximo é um coronavírus muito próximo do SARS-1, que é uma doença que já se manifestou em 2002, 2003. Ela se manifestou em 2002 e durou até 2003. Em 13 de janeiro, 4 dias depois, na verdade, para chegar à conclusão do dia 9 de janeiro, que era um coronavírus, já tinham noção da sequência, mas não podiam publicar ainda, porque certamente estariam verificando. Em 13 de janeiro, a China anuncia o sequenciamento completo do agente dessa nova epidemia, nesse instante, nessa nova doença, que era o que se manifestava muito próximo do que era uma pneumonia, com características agudas de inflamação importante e impossibilidade de respiração, levando o indivíduo à morte.
Desde então, dia 13 de janeiro, tem a sequenciamento do genoma publicado pelos chineses, dia 30 de janeiro pelos franceses, pelo Instituto Pasteur. O que é importante aqui é que em um mês, praticamente, sequenciaram e publicaram. Então, que a SAR-1 levou praticamente um ano para ter todo o estudo, menos de um ano, mas o tempo era limitado. Isso quer dizer que teve um impacto muito importante da disponibilidade tecnológica para poder sequenciar esse genoma num período muito curto. E também um esforço coletivo para poder fazer isso. O primeiro teste PCR disponível, teste para detectar o vírus, foi produzido na Alemanha ainda no mês de janeiro. Ainda no mês de janeiro, a Alemanha colocou disponível mais de 250 mil kits disponíveis para fazer a estratégia de diagnóstico do vírus. Até o dia 4 de março, tinham 7 países que tinham produzido, no mínimo, um kit, um teste para o diagnóstico da doença, do vírus, do SARS-CoV-2. E todos esses testes, com exceção de um só, que é do grupo, que é uma biotech coreana, foram produzidos pelas universidades públicas. Quem produziu o teste hipercedo em Berlim foi a Universidade de Medicina no Hospital da cidade de Berlim, e todas as outras universidades, como a Alemanha, a China mesmo, os Estados Unidos, a França, Hong Kong, Japão, Tailândia, foram universidades públicas. Um outro ponto é agora a estratégia dos diferentes estados, de acordo com, então, dia 23 de janeiro, foi feito confinamento na cidade de Wuhan e a região em torno. Esse confinamento durou 73 dias até a 7 de abril. Foi um confinamento estrito. A França entra em confinamento no dia 16 de março e vai até o dia 11 de maio. Foi um confinamento gradativo de 56 dias. Um outro ponto que eu queria falar é o rolo e as diferentes estratégias de confinamento que foram utilizadas nesse confinamento. A primeira observação, primeiro grande impacto, não na saúde, mas econômico, para o Covid, mas também impacto na saúde, foi com o fechamento da China, que aconteceu, e que a maioria das indústrias, das empresas internacionais, entre elas a indústria farmacêutica, não tinha mais pudra. Pudra é o produto de base para produzir medicamentos. Por quê? Porque todos os produtos, essas pudras, são hoje produzidas na China, na estratégia do neoliberalismo, na estratégia da mundialização, onde, na verdade, não se conseguia produzir nenhum medicamento, não só para a Covid, mas também para todas as outras doenças que eram dependentes dessa produção, dessas pudra, não sei como é que se diz, dessas substâncias de base. Talco, acho que é talco, Manuel. Não é o talco, é talco, mas não é a expressão talco, não. É a substância de base, na verdade, que é produzida na China, a maioria, ou na Índia, na verdade. Então, a primeira observação que se vê nisso é a observação do Estado, estratégia de Estado. E é estratégia econômica em volta disso, de fazer, de diminuir a mão de obra, o que se paga pela mão de obra, ok? Então, a primeira observação é essa. Não só para a matéria de base, para os medicamentos, mas a matéria de base também para os respiradores e também para as máscaras.
que a maioria hoje são produzidas também na China e na Índia. Então, a primeira observação concreta que se tem é a importância de retomar, enquanto estratégia de saúde pública, que todas essas bases ou instâncias de produção sejam relocalizadas e produzidas localmente, e não dependentes de um só país e que estejam distantes. Isso te coloca tanto para a alimentação, mas, sobretudo, para produtos de base de alta necessidade e estratégia. Na verdade, me falta algumas palavras para ser mais claro nesse sentido. Então, a primeira coisa é o impacto estratégico, que revela um limite maior nessa questão do neoliberalismo e da mundialização econômica, na verdade. Então, agora, uma outra coisa que é o rolo do Estado, realmente, o rolo do Estado. Por exemplo, a Alemanha. O que fez a Alemanha? A Alemanha, como eu já falei, no mês de janeiro, ela já tinha um diagnóstico, kits disponíveis, testes disponíveis, mais de 250 mil testes, praticamente no dia 20 de janeiro. E depois, no decorrer, qual é que foi a importância disso? A importância é que a Alemanha tinha testes, as pessoas chegavam no aeroporto, ela testava. E ao invés de ter um confinamento global, ela fez cluster by cluster, cluster por cluster. Então, ela detectava as pessoas quando chegavam, mas também quando aparecia algum paciente, eles testavam e isolavam as pessoas. E testavam todas as pessoas ao redor. Ok. Ao mesmo tempo, a mesma Alemanha, ela forçou a Bosch a produzir respiratórios e a suplementar todos os hospitais alemães com respiratórios. Isso quer dizer que não faltou respiratórios na Alemanha. Mesmo sem contar com a altíssima qualidade dos hospitais públicos alemães. Na França, por exemplo, ela teve uma estratégia gradativa. Eles, no início, não tomaram, ao meu ver, a devida responsabilidade de se preocupar com o Covid, estavam preocupados em reformas trabalhistas, etc. e tal. E quando a pandemia chegou no território francês, o primeiro ato deles foi um ato correto, que é o ato de controlar toda a chegada ao aeroporto. E as pessoas que vinham de países que tinham um problema eram testadas. Isso fez com que a doença ela chegasse no território lentamente e fosse controlada, até chegar-se, na verdade, à questão do confinamento total que aconteceu, mas que foi relativamente curto, 56 dias. Em contraposição ao Brasil, por exemplo, que a primeira morte no Brasil, eu acho que isso acontece já no mês de março, não me lembro bem exato, foi a primeira pessoa que morre no Brasil, uma mulher, empregada doméstica, e ela é empregada doméstica de uma mulher que tinha vindo passar férias na Itália e que voltou ao Brasil, mesmo todo mundo sabendo da pandemia, e não teve nenhum controle para essa mulher que foi isso no estado de São Paulo, que veio, que trouxe, que chegou doente, na verdade, e que, além do mais, forçou a empregada a trabalhar na casa dela. Quer dizer, basicamente, esse ato fez com que essa mulher, que era empregada doméstica, veio a morrer. Sobre Estado também. Por exemplo, aqui na França, quando teve o confinamento,
o governo, juntamente com as empresas, garantiram que nenhuma pessoa que trabalhasse perderia. O salário de todas as pessoas foram mantidos. Aquelas empresas que não tinham condições de manter o salário, o Estado garantiu 80% do salário de todo mundo. E aquelas pessoas que tinham ajuda social, a ajuda social foi mantida. No Brasil, por exemplo, um dos grandes debates que levaram ao estado atual no Brasil, ao meu ver, se leva a essa questão, essa contraposição à economia e à saúde, que é um absurdo. A questão é quanto custa uma vida. É um absurdo também. E eu tenho dados abstratos, até mesmo porque uma coisa que eu já conversei com o André rapidamente, mas eu não tenho os valores exatos. Mas pelo que eu costumo ler frequentemente, mas coisa que me toca muito no Brasil me toca muito no Brasil, por exemplo, essa contraposição da economia, mas no Brasil, o Estado brasileiro, o Ministério da Economia, ele foi ao socorro das empresas e dos bancos, sobretudo, para garantir o pagamento dos dividendos, das ações, na verdade, ao invés de garantir o salário das pessoas. Em contraposição, alguns estados mais responsáveis pediram que, nesse ano, não tenha dado dividendo a nenhuma pessoa. O Estado francês, entre outros. Então, a estratégia no Brasil, que levou a essa questão, que leva a questão de começou alguns estados o confinamento no mesmo momento que aqui, praticamente, uma semana depois, e que a doença está se alastrando até hoje. Na verdade, sem ter claro até hoje qual a estratégia. Outro ponto, que é de Estado também, os testes. Os testes estavam disponíveis muito cedo. Eu trabalhei com os testes. Eu comecei a desenhar os testes. E eu, inclusive, enviei. A sequência do vírus estava publicada e disponível para todo mundo já no mês de janeiro. Meus colegas em Portugal que conseguiram um sucesso enorme. Mais Portugal tem um mar, né? A fronteira chega só para um lado. Na verdade, eles conseguiram controlar a fronteira e conseguiram testar as pessoas, com esforço só dos laboratórios públicos, na verdade. Inclusive, enviei o protocolo para ir para o Brasil, para alguns estados, dizendo, olha, está aqui, ó, é gratuito, vai ali e produz os primers. Não, é uma questão de... Não, a estratégia brasileira foi comprar os primers da Coreia. Ô, Manuel, o que é primers? Primers? Primers é o seguinte, Paulo. Vamos lá. Eu tenho essa caneta aqui. Imaginamos que isso seja a sequência do vírus. Tá? O primer, eu busco nessa sequência do vírus quais são as sequências que são conservadas no vírus, específico a ele, e que não vão ter cross com outro vírus, ok? Específico. E um primer, o que é? Um primer é um pedaço da ADN que eu coloco, ok? E que eu faço uma reação de polimerase reversa nisso, porque o coronavírus é uma molécula de ARN de 30 cabeças, ok? Que permite que eu uso um fragmento de 20 bases, tá? A sequência do vírus inteiro é 30 bases, num pequeno pedaço, onde eu coloco primers, eu coloco um primer à esquerda, um primer à direita, e amplifico a região. E se eu coloco um outro, que a gente chama uma probe, em inglês, hein? Sonda, vai lá. Uma sonda central, ok? Eu consigo identificar exatamente
se eu tenho ou não tenho vírus. Isso é simples, isso é fácil. Não diz que o meu filhinho faria, mas talvez. Isso é simples, isso é fácil. Todo mundo poderia fazer isso no Brasil, barato. E teve um grande limite nisso, dois limites, a meu ver. Uma é ter estratégia clara, posicionamento do Estado. O que a gente vai fazer? Diante de uma pandemia que iria chegar, era verdade que iria chegar. Okay? Isso era evidente. Agora, o que a gente vai fazer? É pensar o que é fácil, o que está disponível, e vamos utilizar a massa crítica interna e mesmo a massa crítica externa do Brasil, por que não? Okay? Para produzir a nossas próprias pobres. E criar uma estratégia para identificar rapidamente as pessoas que têm ou não vírus, ok? E tratar aquelas pessoas doentes e isolar aquelas pessoas que têm o vírus e não estão doentes. É uma estratégia, bom, todo mundo sabe disso hoje. Okay? Mas essa foi a estratégia utilizada. Então, isso era simples. Isso, a gente caiu. Então, como eu mostrei antes, que eu falo antes, a maioria dos 5, em março, os 5 primeiros testes não vieram da iniciativa privada, eles vieram do público. Eles vieram de pessoas que trabalham em universidades, que pensaram, ok, e que produziram. Eu não estou dizendo que não produzem aí. Eu estou dizendo que isso, o Estado chega e diz, vai lá, eu tenho X dinheiro para isso, tenho meio para isso, vocês vão produzir. E coloca as pessoas trabalhando juntas, em diferentes centros, para chegar a isso. Além do mais, nem precisava, porque em março mesmo eu veio para o Brasil, todas as sequências já produzidas, isso já estava desenhado. Brasil, por exemplo, eu não sei qual foi, acho que o teste coreano. Então, tinha várias estratégias. Então, dependendo, se tu utilizava a prova baseado em suma, o teste só sobre um gene, a probabilidade de detectar... Projeto aqui. Como? Imagine. Desculpa aí. Ok. Então, só para não me prolongar muito. Então, a estratégia do Estado, tem um Estado chinês que fez isso muito rápido e que fez muito bem, porque eles não tinham ainda toda a informação e eles geraram essa informação para todo mundo, ok? A gente pode criticar, etc. e tal, dependendo da vida de cada um, ok? Mas do ponto de vista de Estado, quando se chega no final e se verifica o número de mortes na China, ok? E o número de pessoas que tiveram doença na China, eles trabalharam muito bem. Eles trabalharam muito bem internacionalmente também, comunicando e dando a informação. Quando se vê o comportamento dos Estados Unidos, da política do Estado americano, quando se vê o início do comportamento do Estado italiano, que levou à catástrofe que todos nós conhecemos, quando se vê o comportamento da Nova Zelândia, que é uma ilha, por exemplo, Florianópolis, é simples, relativamente simples. Tu bloqueia as pontes, tu bloqueia o aeroporto, todo mundo que entra teste ou faz teste clínico. Custa caro? Custa. Por que custa mais caro? A situação que está se vivendo ou controlar tudo isso? É uma questão de estratégia e de responsabilidade do Estado. Então, eu acho que eu vou parar. Eu só quero dizer, essa discussão sobre o rolo do Estado, curiosamente, eu tive com uma pessoa muito chera a mim, muito cara a mim, muito, que perdemos todos. Eu tive isso com o professor Piano Machado, na verdade. Nós discutimos isso no decorrer do mês de abril, por telefone, quando vez eu tinha comunicação com ele. Foi a última vez que eu falei com ele. Nós falamos sobre essa questão do rolo do Estado. Até ele, com bom humor, ele riu alguns pontos que nós discutimos sobre essa questão. Eu só queria manifestar isso com vocês, porque perdemos ele recentemente. E, infelizmente,
eu tenho íntima convicção, mas é convicção, que ele não teria partido se não fosse a Covid, mesmo porque acho que todos os sintomas que ele teve da Covid é uma doença muito complicada, muito difícil, onde se manifesta pelo pulmão, mas o pulmão chega a uma etapa mesmo tardia. O primeiro processo é aqui que nas narinas, que o genes, que o vírus se multiplica. Depois, muitas vezes, com problemas de AVC, de derrame cerebral, inflamação no nível do cérebro, um montão de gente morrendo do coração e com problemas intestinais e problemas renais. Outra questão que é importante, porque, como a gente falando de ciência, é a questão do sistema imunitário. Na verdade, é uma doença que é o sistema imunitário que entra, que perde o controle dele. A gente já tem algumas noções, a gente sabe que, aparentemente, as pessoas que têm deficiência, algumas mutações no gene, que é interferon 1, são mais suscetíveis, as que não têm, não. Então, é um conhecimento que está avançando, tem várias estratégias terapêuticas, mas o que é importante salientar também é que essa história de fazer coisas para subir o sistema imunitário, isso não existe. O sistema imunitário, na verdade, a gente tem o sistema imunitário, até a idade de 30 anos a gente tem um sistema imunitário funcionalmente perfeito, aqueles que não têm problemas, sistema imunitário. Depois, a cada um ano, a gente perde aproximadamente 1% da capacidade do sistema imunitário. É por isso que a maioria das pessoas que morrem são pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, que implica o sistema imunitário, ou pessoas idosas, que têm, devido a essa questão de perda do sistema imunitário a cada ano, eles vão perdendo. Claro, o sono é fundamental nisso tudo, mas são noções importantes, onde a intervenção, dependendo do estado da doença, só tardivamente, só anteriormente, só na replicação do vírus, ou nos sintomas da doença, que é o sintoma inflamatório ou coagulação sanguínea, que vão levar a soluções, na verdade, para a doença que, por exemplo, aqui na França, o confinamento acabou, já está tendo uma recrudescência, ela está voltando novamente. Claro que o número de mortes está sendo muito baixo, porque a maioria das pessoas que estão sendo contaminadas são pessoas jovens. E também estão tendo detectado todas as pessoas em torno. Uma outra estratégia. Manuel, beleza? Vamos encerrar essa primeira etapa aí. Parabéns, querido. Eu estava pensando aqui agora que o Quito, o Jucinei aí, e quem mais que está aí na agronomia aí, de professor, vão ter uma tarefa grande explicar para os alunos aí que agrônomo não vai ser só plantar batata, hein? Parabéns, Manuel. Então vamos passar a bola agora para o André, né, Andrezinho? O André, que é o nosso professor titular aí de genética da UFSC, né? Olha só, coordenador do projeto de John Lennon, Imagine, de popularização científica, e secretário regional da SBPC de Santa Catarina. Andrezinho, esse cenário, primeiro me conta aí como é que é esse cenário teu aí. Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos. Agradecendo também os mesmos desbravadores dessa nossa ferramenta aqui para a gente juntar amigos, colegas e política. Então, está todo mundo de parabéns, principalmente o Quito e o Paulo. O Paulo disse que eu estava no meio da invenção desse grupo e da plataforma, mas eu só soube através do Paulo e do Quito, já veio a ideia concebida. Esse cenário André, lembra, um dia eu te fiz uma pergunta, vamos criar um instrumento para a gente participar como um jornal virtual, e tu perguntou o seguinte, vamos fazer o arado moderno? Lembra dessa questão? Lembro.
Então, vindo à questão do cenário aqui, diferente do Paulo, que tem uma biblioteca bonita ali atrás dele, o Laurinho cheio de livro, o Pimenta e o Toso ali, o Pimenta estava com a geladeira cheia de cerveja, eu estou na cama há mais de 1 mês e meio. Então, se eu não botar esse quadro do Van Gogh ali atrás, vai aparecer uma cama desarrumada, onde eu estou. Eu não gosto mais nem de olhar para ela, nem se for pela tela do computador. Então, eu prefiro olhar ali um jardim de Van Gogh. Tá, André, posso dar uma sugestão só? Tu consegue dar esse cenário para ele não ficar pulando aí muito? É que nem agora aí, ó. Beleza. Não, só se eu não me mexer e não falar. Não, tá bom, ele tá fixo agora, tá legal. Vai lá, vai lá. Tá, então vamos lá. Pessoal, eu vou fazer um recorte dentro dessa grande temática que é extremamente ampla, né? Que o Manuel entrou com, desde os conceitos até o papel dos estados, as diferentes estratégias estatais no enfrentamento da pandemia. Eu vou entrar com um recorte mais próximo do que eu faço, que é o papel da ciência na formação de cidadãos num país como o Brasil, ou países com características semelhantes às do Brasil. E para isso eu vou usar a ilustração do projeto Imagine, né? Ou Imagine, a gente pode pronunciar do jeito que quiser. A inspiração foi realmente a música do John Lennon, né? A música Imagine, que é um projeto que depois de umas 2 décadas que eu vinha me dedicando muito à pesquisa dura, chamada pesquisa dura de bancada, tinha estado muito próximo desse mundo muito fascinante e sedutor da pesquisa da ciência de elite, eu senti o chamado que certamente veio da minha formação junto com vocês, lá da agronomia, do meio rural, que era de retornar às origens, às raízes do meio rural e de pensar em que forma eu poderia contribuir com as competências que eu tinha desenvolvido ao longo das últimas décadas, contribuir com o homem e com a mulher do campo, né, que foram homenageados na nossa formatura lá em 1986. Então, eu tomei uma decisão bastante drástica e que muita gente estranhou, que foi eu me afastei da pós-graduação, completei meu ciclo de orientações e resolvi fazer uma ponte, um canal direto entre o conhecimento científico dos grandes laboratórios universitários com aquelas populações que estão mais distantes, não necessariamente por uma questão de poder econômico, mas até por uma questão geográfica, histórica e social, que são as populações rurais. Então, o projeto Imagine, ele leva a ciência de qualidade e de forma prática para comunidades rurais, em localidades remotas, comunidades indígenas, e além de ter esse foco rural, também ele é um projeto que nasceu com um foco internacional de romper fronteiras e de principalmente unir países da América Latina e da África. Para não ficar muito no discurso aqui, não deixar todo mundo muito cansado, que eu sei que horas de tela são muito cansativas, eu vou botar um videozinho curto de 4 minutos aqui, que é uma miscelânea, um pupurri que eu fiz de diferentes vídeos do projeto Imagine. Assim a gente muda um pouco a nossa linguagem, a nossa mídia aqui, vê um pouco de movimento e de diálogos de outras pessoas e depois a gente volta para discutir um pouquinho, tá? Eu vou ver se funciona aqui, então, compartilhar o vídeo. Vocês vão me dizer se vai funcionar. Estão enxergando? Paulo, fala aí, você está enxergando uma tela? Está funcionando. Vamos ver se... Uma tela preta. Tá funcionando. Tela preta, por enquanto. Vai rodar. Aí. Porque aqui no nosso país, provavelmente, existem muitas zonas que sofrem por beber água salgada. Água que não está em condições boas para o consumo. Então, vi que esse meu projeto aqui pode ajudar muita população.
muitas pessoas. Las cosas y las ancianitas utilizaban para sus medicinales, puede ser para un baño, cuando tienen resfrios, ou se não para dolor de cabeça. Até então, os colegas, alguns até se influíram por fazer engenharia química, engenharia mecânica. É a primeira vez que a gente está recebendo de lugar aqui na aldeia, né? Na aldeia mesmo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. A partir da técnica de extração do DNA, nós podemos demonstrar duas coisas bem claras. Primeiro, que todos os seres vivos têm DNA, estão interligados. Segundo, que esse DNA ele é diferente de uma espécie para outra. Hein? Pode determinar qual é a espécie a partir do DNA que está sendo analisado. Também com as pessoas acontece a mesma coisa, né? As pessoas diferentes, elas possuem DNAs diferentes, eles não são idênticos, mas eles têm uma semelhança extraordinária. É como se nós todos fôssemos parte de uma grande família. Somos únicos, mas compartilhamos um DNA como humanidade. E a gente vinha comprovar isso. A grande pergunta era: será que vamos conseguir tocar nessas crianças, nesses jovens, nesses professores? Vamos conseguir sensibilizar? Vamos conseguir tornar a ciência algo interessante? E a resposta é definitivamente sim. Estudar eu pensei vai ser chato, mas não, estava enganado, foi divertido. A gente não vem aqui ensinar simplesmente, e vocês não estão aqui só aprendendo. A gente veio aprender também e vocês também vieram ensinar. É uma troca. Isso, o projeto é bom por isso. A gente fica amigo, tudo isso tem muito envolvimento com os outros. Esto le llamamos equipo. Antiguamente utilizaban los incas, donde ellos utilizaban, los equipos eran de varios colores, porque cada nudo presentaba algún significado, la distancia o la cantidad. E para mim foi muito bom passar todo esse dia com vocês, né? A gente está trabalhando, mas a gente sabe que a gente está feliz, né? A gente está vendo tudo que está passando, a gente não pôde, mas as crianças a gente vê a mesma coisa que se a gente estivesse estudando junto. Cara, eu não gosto de nada, eu não gostava física, não gostava, sério. E eu mudei assim, de uma hora para outra, assim, até depois que eu fazia engenharia florestal, fazia engenharia mecânica, cara. E esse cara aí, ó, se não souber o tanto que eu gostei dele, você não tem noção. E eu tinha muito essa dúvida, assim, apesar de querer seguir a carreira de professor, eu sempre pensava assim, será que vai dar certo? E aí eu acho que a viagem da Coxilha Rica aqui me deu mais certeza de que eu quero seguir essa carreira, sabe? Ouvindo vocês, assim, hoje eu tenho mais certeza que eu quero ser professor. Anhelo que las generaciones posteriores que vienen, como por ejemplo mis hermanos y otros de esta provincia, tengan esa oportunidad. Mi aspiración es que un día estemos en una recta horizontal en el conocimiento. Deu, pessoal. Então, acho que deu para assistir, deu para ver e ouvir direitinho. Vai chorar, né? Pessoal, o vídeo ele é autoexplicativo, né? Eu acho que talvez o que melhor resume o espírito desse projeto é a frase daquele menino peruano, né? Descendente dos Incas e que ainda fala quechua. O nome dele é Romário. Quando ele falou aquilo, ele tinha 15 anos de idade. E diz que o sonho dele é que um dia estejamos todos numa reta horizontal de conhecimento. Então, esse era o espírito, né? É o espírito do projeto. Mas para fazer um link com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, eu queria analisar com vocês e confessar para vocês que quando esse projeto nasceu em 2012, eu não tinha a dimensão que eu tenho hoje do papel da ciência
na transformação da sociedade. A gente levava esse conhecimento científico para essas comunidades como uma forma de empoderamento, oferecer de uma maneira muito horizontal uma visão de mundo, a visão da ciência. De forma nenhuma nós impunhamos, não era uma imposição, era uma troca, né? A gente tanto aprendia quanto dava, quanto oferecia, e depois a gente pode até discutir alguma coisa da questão de religião e das tradições locais. Só que isso aconteceu, o nascimento desse projeto, numa época em que nós tínhamos um horizonte otimista no Brasil e no mundo. Nós estávamos vivendo uma política de aproximação sul-sul da época do governo Dilma, uma aproximação do Brasil com a América Latina e África. Nós estávamos, apesar dos grandes desafios e desigualdades brasileiras, a gente tinha esse sonho de poder avançar, apesar das dificuldades, com a inclusão de grupos marginalizados por diferentes razões. Não era visto como uma forma mais realista do que outras de apresentar o mundo. O artista vai ter a sua visão de mundo, o religioso vai ter sua visão de mundo, a ciência tem sua visão de mundo. Mas o Manuel tocou em alguns pontos essenciais no início da sua fala, que é a questão coletiva, a questão universal e a questão pública da ciência. Quando nós entramos no Brasil na época do golpe e pós-golpe, e vemos no Brasil se fortalecer um movimento, um pensamento de extrema-direita, e no mundo também isso se tornar mais forte, a gente entra numa fase de guerra civilizatória, guerra de narrativas, onde a ciência passava a ter um papel fundamental na interpretação da realidade e na forma como a verdade passou a ser manipulada ou destruída. Porque para você acreditar num Olavo de Carvalho ou nas enxurradas de fake news do bolsonarismo, você tem que não ter mais parâmetro, não ter mais referência nenhuma do que é confiável e do que é uma mera opinião que não tem valor ou pode ser uma opinião com uma finalidade destrutiva para a sociedade. Então, a gente se deu conta, eu acho que tarde demais, de que no Brasil nós temos esse imenso território, com essa imensa população, sendo disputada, na verdade, nós não estávamos nem na disputa, né? Esse meu projeto era algo muito pequeno, era uma gota d'água no oceano, né? um grãozinho de areia, mas nós temos uma vasta população excluída em comunidades e localidades onde o Estado não chega com educação e com saúde, onde visões pré-iluministas, obscurantistas e que são muito próprias da extrema-direita e do fascismo, essas narrativas foram chegando sem ter uma concorrência, sem ter um contraponto. Então, um sonho que eu passei a ter é de que nós conseguíssemos, através de uma política pública no Brasil, de estar dentro de cada pequeno município, onde está a alma do povo brasileiro, dentro das regiões rurais, não impondo nenhuma visão, nem dizendo nós temos a chave da verdade, mas oferecendo uma visão crítica, como o Manuel falou, baseado em construção coletiva, em valores universais, diferente das crenças religiosas que cada um tem a sua. A ciência oferece pilares universais e coletivos através dos quais você pode pensar num futuro, pensar em formas de desenvolvimento que tem um papel essencial na democracia, né? Por isso incluímos o tema democracia. Então, o que estávamos tentando fazer nesse projeto, que estamos tentando fazer, é democratizar o conhecimento, partindo do princípio que a ciência, sendo coletiva, ela é de todos. Sendo de todos, ela deve ser apropriada. Todos devem se apropriar e se sentir capazes de compreendê-la e de ajudar a construí-la.
Então, hoje nós estamos perdendo essa guerra civilizatória, essa guerra de narrativas, né? Eu vou citar, para terminar e não me alongar muito, só alguns exemplos de como esse diálogo do nosso projeto se confronta com como as crenças deixaram de ser simplesmente uma característica cultural de certa região e passaram a ser uma ameaça à vida, uma ameaça à saúde pública. Então, vou dar alguns exemplos. Na aldeia Guarani, onde nós estivemos, houve um determinado dia em que nós vimos uns adultos correndo com uma criança no colo, uma criança de uns 10, 11 anos, desacordada, indo em direção ao mato. E nós perguntamos o que se tratava e disseram que essa criança tinha desmaiado, passado mal, porque foi tomar banho de rio e não pediu autorização para os espíritos da floresta. E nós perguntamos, mas por que estão levando a criança lá para dentro do mato e não para a estrada, para pegar um carro e ir para o hospital? Ele disse, não, porque este mal que essa criança tem não é um mal do caso para levar para o hospital, é para levar para a casa de reza para o pajé curar. Qual foi a nossa postura enquanto professores pesquisadores? Nós respeitamos, nós ouvimos e respeitamos a explicação e depois vimos a criança estava por lá brincando e tudo mais. Dessa mesma forma, no Peru nós tomamos chicha mascada na boca das pessoas, né, o milho mascado e fermentado, e brindamos a Pachamama. Ouvimos professores de biologia dizendo que Pachamama existe, é real, assim como participamos de rituais, de orações cristãs e católicas em escolas caboclas de Santa Catarina e também lá na África, conversando sobre outros tipos de divindades. Mas para dar um retrato do tamanho do problema que se tornou a disputa da narrativa científica, eu estava recentemente falando com amigos de Moçambique, porque frequentemente me telefonam de lá ou jovens estudantes ou professores do meio rural. Inclusive, sexta-feira, tive uma ótima notícia que eu quero dar para vocês aqui, que um menino chamado João Conga, que eu conheci, ele estava no ensino médio, ele ganhou um prêmio na Feira de Ciências de Moçambique, quando eu estava lá. Sexta-feira, eu fui das primeiras pessoas que ele me mandou a notícia que ele passou num concurso para fazer extensão rural no Ministério da Agricultura. Então, um menino muito batalhador, que sempre se apegou muito na busca pelo estudo, pelo conhecimento, terminou o ensino médio, ficou desempregado anos, depois fez um curso técnico de agropecuária e agora conseguiu realizar o sonho dele de fazer extensão rural. Um dia o professor dele me ligou, o professor Júlio, que é dessa mesma aldeia do João, para saber como é que estava a pandemia aqui no Brasil. Eu disse, olha, Júlio, a coisa está muito grave aqui. E eu notei no tom de voz do professor Júlio que ele estava me ligando para sondar como é que as coisas estavam aqui, achando que não era tão sério assim, que talvez fosse um exagero. Eu disse, olha, professor Júlio, é muito sério, é muito grave, nós temos que começar a nos conscientizar, educar as pessoas do nosso meio, da nossa escola, da nossa aldeia, porque realmente a saída através da ciência vai ser essencial. Aí o professor Júlio me passou, ele disse, professor, doutor, a minha esposa Noêmia quer falar com o senhor. Aí ele botou a Noêmia no telefone, e disse, boa noite, Noêmia, como é que está? Lá, doutor, como é que está aí no Brasil? Eu disse, olha, que no Brasil está muito grave a situação, porque nós já estamos indo para quase 1000 óbitos, 1000 mortes. E vocês também vão ter que se cuidar em Moçambique. Ela disse, não, doutor, mas é só confiar em Deus, porque Deus está acima de tudo. Casualmente, quase o slogan do bolsonarismo mesmo. A esposa do professor disse, eu disse, olha, tudo bem, dona Noêmia, Deus, se quiser fazer suas orações, tudo bem, mas nós temos que confiar nesse momento no que dizem os cientistas do mundo todo e tomar as medidas necessárias. Ela disse, mas o que importa mesmo é Deus. Então vejam isso, a esposa do professor de uma aldeia lá em Moçambique, isso deixa de ser simplesmente uma questão cultural e passa a ser uma ameaça à vida e que tem aí a narrativa preponderante de uma igreja, inclusive brasileira, que está indo para a África, né? Então,
isso tem a ver com aquela discussão que a gente teve um dia com o Pedro, com o próprio Manuel, da questão de respeitar a religião, sim, dialogar com as religiões, sim. No entanto, chega o momento onde a única referência palpável do que é verdade, se você está num mar, num grande mar de informações potencialmente falsas, passa a ser a ciência, que, como o Manuel explicou, ela é temporal, ela é sujeita à crítica, ela não depende de crença, ela depende sim da dúvida, ela depende da descrença, ela depende da desconfiança, digamos assim. Então, este método acaba sendo, em certos momentos da história da civilização, o único porto seguro ou barco seguro que a gente pode pegar para atravessar, mesmo respeitando e compreendendo todas as idiosincrasias dos valores e basicamente, eu acho que já é o Paulo me ligando aqui, dizendo para ir encerrando. Então, é isso aí, pessoal. O que eu tinha para colocar era uma chuva de imagens e ideias para, a partir daí, a gente continuar conversando. Valeu, obrigado pela atenção. Paulo, teu microfone está desligado. Ligamos o microfone, então. Vamos passar para o nosso companheiro Lauro Matei, convidado especial de hoje, então, professor titular aí do Departamento de Economia, né? E do programa também de pós-graduação aí de administração da UFSC e coordenador geral do NECAT UFSC. Deve ser o Núcleo de Estudos Catarinense de Economia. Depois o Lauro explica aí. Também é o pesquisador do OPPA-CPDA, Universidade do Rio de Janeiro. Laurinho, só para lembrar a turma aí primeiro, então, depois do Laurinho a gente vai abrir para a galera aí. O Laurinho vai trabalhar, eu acho que um pouco mais concentrado nos trabalhos dele aqui em Santa Catarina. Conta um pouco também a publicação tua aí, a revista e tal, Laurinho. E logo em seguida a gente abre para todo mundo aí, tá? Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite aí de vocês, Paulo, e quem está organizando. É um prazer rever Manuel, te ouvir depois de muito tempo. André, a gente tem conversado seguidamente. E todos os demais, que muitos de vocês há muito tempo eu não os via, mas a gente está aí. Na verdade, primeiro eu me interessei um pouco por essa temática a partir de janeiro, quando eu estava na praia, estava de férias, junto com o meu colega e amigo Jaime, colega professor. Ele iria para fazer pós-doutorado na Itália, em janeiro, e foi. E eu iria fazer uma parte do meu pós-doutorado em Coimbra, né? E eu, lá entre Natal e Ano Novo, comecei a assistir, sobretudo, alguns documentários na BBC e outros, e ler materiais, e cheguei à conclusão que eu não iria mais, né? E não sei porquê, um dia eu acordei e falei, não vou, que esse negócio vai chegar logo aqui. E peguei o telefone e liguei para o cara de Portugal. E o cara falou, não te preocupe, não tem nada, vem para cá, não tem nada. E eu, não vou, e não fui, né? Então, eu não fui, com problemas familiares, tudo, não tem como ir, né? E aí eu resolvi ficar aqui e comecei a estudar, acompanhar um pouco mais a doença, a crise e tal, né? Eu, na verdade, não vou, Paulo, talvez tu não vai gostar muito, mas não vou apresentar muitos dados, porque não dá para fazer isso. Mas eu acho que o Manuel tocou alguns pontos que eu gostaria de retomar e que eu acho que é um ponto central que está aqui no tema, né? O papel da ciência e do Estado, a consolidação da democracia olhando para a pandemia, né? Eu queria ficar um pouco mais no Estado, né? E a gente entender um pouco mais profundamente, inclusive questões que o Manuel levantou, né? Por que o Estado brasileiro fez assim e não fez de outra forma, né? Então, a pandemia chega no Brasil, e eu estou colocando sempre assim, nós temos uma crise na sociedade brasileira hoje, que ela tem 3 vertentes muito, muito específicas, né? E, claro, que nós estamos vivendo a crise da pandemia, que é uma crise sanitária com um alcance global e que está destruindo muitas vidas no país. Mas o que nós precisamos entender do porquê
que o Brasil atuou da forma como atuou e vem atuando da forma... Como a pandemia chega no Brasil? Ela chega diferente no Brasil do que chegou na França, do que chegou na China, né? Então, não vai dar para desenvolver aqui, mas tem dois pontos centrais que eu acho que são necessários para a gente entender por que o governo atuou dessa forma. Um é do ponto de vista econômico, né? Quer dizer, nós já estamos numa crise econômica desde 2015, continuamos numa crise econômica e a crise econômica se agravou e vai se agravar mais ainda a partir de agora, né? Mas qual era a saída que se prometia para essa sociedade, né? As reformas liberais como a solução para isso. Então, começamos lá, né, em 2016, 2017, 2018, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma de controle dos gastos, essa é a questão central, né? Você estipula um controle do gasto público em serviços sociais no Estado e, com isso, você vai dar uma dimensão ao funcionamento da economia, achando que, por si só, a economia iria reagir. E não aconteceu isso. E quando não aconteceu? Exatamente no mês de março, quando tem o primeiro caso da Covid, é divulgado o PIB de 2019. Um PIB previsto entre 3,5% e 4% deu 1%. Né? E aí, a primeira questão, e depois a gente teria que ter mais tempo para desenvolver isso, não dá para desenvolver aqui agora, mas qual é a leitura que a área da economia fez naquele momento que se chama a passagem de fevereiro para início de março, quando se detectam, né, que foi 26 de fevereiro, o primeiro caso, e os casos começaram a avançar. É crucial a linha que o governo atuou. O que o governo disse? A solução para nossos problemas vai ser continuar fazendo as reformas liberais. E um dos preceitos dessa reforma liberal era continuar restringindo o gasto público. E, a partir daí, se define um time, e é muito interessante observar isso, eu fiz vários textos sobre isso, porque eu estou acompanhando a política econômica mais detalhadamente, a leitura que o governo fez, que essa era uma pandemia que ia passar em 3 meses. O Paulo Guedes disse isso claramente em várias conferências eletrônicas que ele fez, dizendo o seguinte: a partir de junho, julho, a gente já está retomando os investimentos, vamos retomar a agenda das reformas e no final do ano, provavelmente, nós vamos crescer 2% ou 3%. Então, essa foi a leitura que a área econômica do governo fez da chegada da crise no Brasil. E que virou um desastre total, né? Porque, quer dizer, você faz uma medida para manter o emprego durante 2 meses e ela caduca. E é o que está acontecendo agora. Os últimos dados agora, nós estamos com 40,3 milhões de desempregados, né? E, então, quer dizer, tu tem essa leitura na área econômica, equivocada, e que tem a ver, Manuel, daí com por que o Estado atuou daquela forma, né? Segunda, a leitura política, né? Ou, mais do que a leitura política, o ambiente político de um presidente que tinha uma única visão, né? E eu estou chamando claramente, e agora está muito claro, né? O Bolsonaro 1, o Bolsonaro já começou o Bolsonaro 2. O governo Bolsonaro 2 já começou. O Bolsonaro 1, o que era? Era aquele governo com um monte de militantes exacerbando o conflito social o tempo todo numa perspectiva de introduzir um regime militar, disfarçadamente, né? E esse foi todo o processo que nós vivemos ao longo desse período e que ele tem um período de clivagem. Quando o Supremo Tribunal Federal divulga a reunião do dia 22 de abril, a partir de maio o governo mudou. Então, aquele governo que estava exacerbando o conflito contra os poderes, contra a ordem democrática, ele recua e inaugura agora um novo governo, que é o governo Bolsonaro 2, que é o governo do Centrão, né? Hoje, então, nós estamos vivendo um outro governo, com uma outra característica de governo, com características totalmente distintas do primeiro ano, do ponto de vista da volta da velha política comandada desde 2016, no golpe de 2016. E é só olhar as figuras políticas, né, que você vai ver que são os mesmos que nos últimos 4 anos comandaram o processo. Resultado, o que acontece no cenário político?
você recua. Então, aquela ilusão que algumas forças populares tinham de fazer impeachment, não vai ter impeachment. Não vai ter impeachment do governo do Bolsonaro. Até porque o governo Bolsonaro agora é uma mescla, que não se sabe direito o que vai dar. Mas, de alguma forma, é um recuo enorme daquele primeiro ano em relação a um segundo governo que, politicamente, está fazendo o quê? Retomou a agenda neoliberal. E nessa agenda neoliberal, não há espaço para o gasto público para a pandemia. Não há espaço. Tanto é assim que, se vocês prestarem atenção, hoje tem um manifesto, e esse é o debate político das últimas 2 semanas, tem um manifesto assinado por mais de 100 economistas neoliberais na Folha de São Paulo hoje, defendendo a permanência do teto do gasto. Por quê? Porque o governo não tem alternativa. Ou ele rompe com o teto do gasto e mantém os recursos na ciência, na educação e na saúde, ou então ele vai fazer o que ele está prometendo, cortar um conjunto de gastos. Resultado, se retoma, então, uma nova agenda de reformas, só que não mais sob o comando do governo Bolsonaro. Essa agenda está sob o comando do Congresso Nacional, do Centrão, que negociou o apoio político e ganhou um conjunto enorme de cargos no governo agora. Então, o governo Bolsonaro ele distribuiu a sua forma de gestão do governo com um conjunto de partidos tradicionais, que eram aqueles que vieram depois do impeachment da Dilma. Bom, então isso aqui daria um dia de discussão, né, para a gente entender os meandros, todas essas questões. Eu queria ir para a questão da Covid e da pandemia, porque eu acho que eu coloquei 2 pontos para discutir isso. O primeiro é aquilo que o Manuel já tratou também isso um pouco, dos falsos, que eu chamo dos falsos dilemas, né? Eu acho que no Brasil a gente entrou nessa discussão com 2 falsos dilemas que eles nos colocaram muitos problemas do ponto de vista do controle da pandemia. O primeiro, aquele que prevaleceu durante os meses de março, abril, quer dizer, você teria que não seguir as ordens da OMS, ter autonomia, e você definir, ficou aquele falso dilema entre o isolamento horizontal e o isolamento vertical, né? O que se mostrou totalmente uma ideia estapafúrdia e um falso dilema, por quê? Porque o vírus, o coronavírus, ele não escolhe as pessoas para contaminar, né? Não há essa escolha. O argumento em defesa do isolamento vertical era que só precisariam ser as pessoas em idade, os mais idosos e algumas pessoas com algum tipo de comorbidades, né? O restante deveria continuar trabalhando e deveria continuar indo nas escolas, né? Isso se mostrou totalmente falso com os dados que temos atuais. O segundo, que é o pior, é o falso dilema entre a saúde e a economia, né? Que vocês devem ter lembrado quantos e quantos meses, sobretudo o ministro da Economia, mas o presidente também passavam dizendo que nós não podemos destruir a economia, né? Não podemos destruir a economia. E com isso se construiu toda uma ação do governo federal que deixa, né, o Estado brasileiro refém de interesses os mais diferentes possíveis, né? Então, se joga a responsabilidade para os governos dos estados, e aí você tem uma cesta de opções muito diferenciadas entre os compromissos reais e aqueles mais que atendem interesses econômicos, sobretudo. Um segundo ponto nessa questão da pandemia, que eu acho que nós temos que olhar que os efeitos sociais são muito diferentes, né? Uma coisa é o efeito social sobre, vamos pegar os segmentos sociais, né? Os empresários. Se você olha para o setor empresarial, o efeito sobre um grande empresário é muito diferente sobre um micro, um pequeno ou até um médio empresário, né? Então, há um efeito muito diferenciado e é impressionante como isso, quando o IBGE está largando umas pesquisas recentemente, você vai ver, então, como a pandemia ela tem efeitos muito diferenciados sobre os agentes empresariais. Sobre a classe trabalhadora, também você tem um conjunto de efeitos diferenciados por uma razão.
Você tem um mercado de trabalho muito segmentado entre quem está trabalhando formalmente e quem está na informalidade ou quem está no subemprego. E quem está no subemprego, desempregado, informalidade, tem muito mais dificuldade de sobreviver nessas condições, por exemplo, sob um regime de um isolamento social. Então, aqui você tem efeitos muito drásticos do ponto de vista das situações que vão se estabelecer. E o terceiro aspecto, né, é o próprio contágio da população. Né? Me parece que tem a ver com o segundo ponto. Né? As pessoas mais vulneráveis, e eu tomo por exemplo que eu vivi durante essa pandemia, né? A pessoa que trabalhava aqui em casa, que precisava trabalhar, ela não queria fazer isolamento. Mas eu optei por pagar para ela não vir trabalhar. Eu falei, eu vou te pagar o salário e tu fica em casa te cuidando. Por quê? Porque essas pessoas, elas dependem, por exemplo, elas dependem do que ela ganha no dia para sobreviver no dia seguinte. E assim são milhões. E as filas no programa da auxílio emergencial revelavam isso. Por quê? Porque tu tinha uma situação prévia a isso. E qual é a situação prévia a isso? Em março de 2020, tu tinha 13 milhões de desempregados, tu tinha mais ou menos 14 milhões de subocupados e tu tinha em torno de 5 milhões de desalentados. Tu tinha mais de 30 milhões de pessoas já nessa condição previamente à pandemia e que agora já passou de 40 milhões. Então, essa é a realidade social que a pandemia afeta do ponto de vista diferentes segmentos sociais. Né? Bom, o que acontece? Ela vai entrar numa rota agora, e eu vou terminar, ela vai entrar numa rota que, para alguns casos, você já tem perspectiva de declínio, e para outros você tem perspectiva de continuidade. Né? Então, aquele primeiro movimento, né? Eu acho que nós temos 3 movimentos da doença em termos de espacialização geográfica dela no Brasil. No primeiro momento, você tem os grandes centros, né? Urbanos, pessoas da classe média que viajavam, que se contaminavam e tal. Quando você tem a epidemia já com uma característica comunitária, essa característica começa a desaparecer e a doença começa a se espraiar para as médias cidades dos interiores do país. E agora nós estamos na terceira fase, que por exemplo, a doença se espraia para todos os países, para todos os rincões do país. No caso de Santa Catarina, sexta-feira, Urupema era o último município que não tinha doença, apareceu. Então, hoje, os 295 municípios de Santa Catarina têm registro da doença. E assim vai acontecer com todos os outros estados. Né? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. E o problema principal, aí voltando à questão que o Manuel colocou no começo, é que tu não tem um plano nacional. Tu não tem uma política nacional de enfrentamento coordenada pelo governo federal de combate à contaminação. Então, eu tenho uma certa retaguarda em ficar discutindo o leito de hospital, as coisas. Eu discuto o seguinte: como é que está a evolução da taxa de contaminação da população? Esse eu acho o nosso principal problema. Como é que tu combate a continuidade da taxa de contaminação da população? E esse, para mim, é o maior furo da política. Pega o exemplo agora aqui de Santa Catarina. Vocês viram o que o governador sexta-feira fez? Quer dizer, a Secretaria de Saúde tem lá uma metodologia que ela põe lá as áreas graves, gravíssimas, etc, etc. Ele baixou um decreto onde 4 das áreas gravíssimas não precisam cumprir. Então, é uma coisa totalmente equivocada do ponto de vista de uma estratégia comum. E com isso, me parece que o resultado disso é que nós vamos ter aquelas consequências que se dizia lá no começo, sobretudo na Europa, né, Manuel? Quanto mais rápido for o tempo que você controla o período de contaminação, mais rápido é o tempo que você vai recuperar as atividades econômicas e recompor a situação social. Nós estamos exatamente no sentido inverso. Completamos 5 meses e meio e não tem nenhuma perspectiva no momento. Os dados do momento não dão nenhuma perspectiva de 1 mês, 2 meses. Quer dizer, os dados algumas projeções mais positivas estão apontando novembro, dezembro.
Ou seja, quer dizer, aquilo que os países conseguiram fazer, controlar a contaminação em 2 ou 3 meses, nós vamos levar 9 a 10. O custo econômico e social disso vai ser enorme. Vai ser enorme. Né? Então, eu fico por aí. Quem quiser, só não fazendo comercial, mas eu estou fazendo, inclusive hoje estou trabalhando nisso, nós estamos fazendo semanalmente o boletim do NECAT, acompanhando Santa Catarina. Ele está disponível na página do NECAT, né? E hoje, amanhã, nós vamos divulgar um balanço um pouco dos 5 meses da doença em Santa Catarina, sendo que Santa Catarina é um dos estados mais preocupantes do Brasil no momento. Então, tem um conjunto de questões a ser discutidas aí. Mas eu fico por aí porque já deu muito tempo, mas tem outras questões que eu gostaria de podermos tratar depois. Beleza, Laurinho. Vamos agora, então, primeiro colocar todo mundo na tela aí, né? Aí nós estamos aí com o Laurinho. Estou inscrito. Com a Deise, com o Rogério, com a Eli, com o Eros, com o Quito, com o Jussi, a Dani, o Manuel, o Presoto estava com a patroa também, o PC, o André, o Jurandir, a Martinha, o Toso, o Joca, o Iara e o Delfonso. Beleza, pessoal? Então agora a ideia é um pouco, quem quiser falar aí, levanta o dedo e toca a ficha, mas para que a gente possibilite participar todo mundo aí, a sugestão, inclusive foi uma sugestão de um companheiro que pediu desculpa que não está aqui hoje, o Fabinho, que deu várias contribuições para a gente melhorar aí. Todo mundo está aberto aí, no público e no privado, para sugerir melhorias aí. Queria agradecer primeiro ao Iara por disponibilizar aí o Zoom hoje e contar uma notícia triste aí, pessoal. Fiz uma inscrição hoje do Zoom e essa inscrição, quando eu fui ver, caiu na conta da minha filha, que prestou o cartão de crédito, 900 pontos. Então, vou pedir uma contribuição de cada um, aí um 20, 30 pila cada um, já paga o Zoom para o ano inteiro, que hoje o Iara disponibilizou, né? O Fabinho Brognoli entrando também agora aí. O Iara disponibilizou hoje o Zoom aí, e a partir da semana que vem é Zoom dos batateiros, mas queria uma contribuiçãozinha aí, uns 30 cada um já resolve. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos lá, para todo mundo poder participar aí, quer levantar a mão, fala aí. Manda a conta. O Iara não levantou a mão, Paulo. Então fala, Iara. Não, falei, se você quer contribuição, manda a conta. Se você puder estornar, devolver, a gente faz pelo da USP, entendeu? Que eu não estou pagando nada. Não, mas eu acho que isso aí é bom porque permite que cada um de nós use o Zoom para fazer lives, fazer o que quiser e postar no nosso canal depois também, entendeu, Iara? Acho que fica mais... É isso, né? Porque eu não sei quais são as tuas aspirações, né? Também. As minhas é ser agricultor aqui no interior de Floripa, aqui no sertão do Peri. Vamos lá, quer levantar uma mão aí, Manuel? Segura um pouco. Você segura. Paulo. Quem é que quer falar aí primeiro? Paulo. Quem? Paulo. Escuta. Fala. Tá na minha escuta? PC. Não levantou o dedo, mas vai. Paulo. Oi. Tá na minha escuta? Quem? É o Presoto. Eu aqui, ó. Eu. Tu não tá aparecendo aí. Tu não tá aparecendo na imagem. Como não? Como não? Eu tô vendo ele, Paulo. Então tá bom, então Paulo. vai, Presoto, toca a ficha. Vamos usar o chat para se inscrever, senão dá confusão. Cada um se inscreve no chat. Beleza. Perfeito. Bora, Presoto, fala aí. Então, primeiramente eu queria só... Eu me inscrevi primeiro, me perdoem, queridas e queridos amigos, é que eu tenho agora uma saída rápida. Mas, primeiramente, queria assim, parabenizar a leitura das 3 magníficas figuras, né? Manuel, André e Lauro. Cada um com o seu viés do seu trabalho. Parabéns. Olha, eu estou muito feliz de ver 3 colegas, companheiros, com esse viés, essa profundidade da leitura que fizeram. Então, primeiramente isso,
Manuel, que saudade, né? Quanto tempo. E... É verdade. Então, eu estive aí na França recentemente, mas não te encontrei. Fica para a próxima. Por outro lado, dizer assim, acho que nós estamos... O Lauro pegou alguns elementos muito importantes do ponto de vista político e do ponto de vista mais amplo da questão, porque eu vejo, assim, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu vejo quanto as pessoas estão desdenhando o que é essa questão da pandemia e o que isso tem a ver com o viés dos governos que nós estamos tendo, especialmente no Brasil, mas em várias regiões do mundo, né? Com desdém da importância da vida das pessoas. Eu vou dizer para vocês, assim, ó, eu participo de um grupo de pessoas que há vários anos preparamos comidas para as pessoas a cada domingo e entregamos e preparamos, compramos os ingredientes, preparamos e entregamos para as pessoas a cada domingo aqui em Florianópolis. E como é difícil esse debate com as pessoas, com o debate com quem também faz trabalhos similares a esse, com outros viés. Por exemplo, me perdoem aqui, mas eu tenho que externar, a igreja evangélica, que faz também de vez em quando um trabalho e atravessa na frente disso, e não faz o debate da compreensão melhor e maior do que é a doença, o que é a fome, o que é a situação que nós passamos no Brasil hoje. E então eu acho que tem dois pontos muito importantes para esse debate. Um é a questão do Covid, nesse momento, e eu acho que vocês externaram super bem do ponto de vista técnico, científico, didático, do ponto de vista da leitura econômica, como o Lauro fez muito bem, e de outro ponto de vista, do ponto de vista humanitário das pessoas que estão numa situação extremamente difícil, numa situação realmente dramática, e que nesse momento de pandemia é muito, muito pior. E para nós que vivenciamos isso a cada domingo, que estamos na sessão de rua, a gente sente o quanto isso é muito forte. Cada um externa essas coisas, essas leituras, do ponto de vista daquilo que vivencia no seu cotidiano. Eu estou apenas externando aquilo que eu convivo a cada 3 domingos aqui nas ruas de Florianópolis. E cada um de nós podemos descrever a sua trajetória. Então, era... A gente está com... Era só isso que eu queria dizer. 2h30. É mais para a gente fazer um debate, não para ficar falando muito tempo, entendeu? Ó, o Manuel só pode ficar mais 15 minutos. Então, é o seguinte, tem 2 inscritos, depois de você, Presoto, é o Quito, depois o Joca. Então, a gente abre mais inscrição aqui por um tempo e eu peço para você concluir para o Quito poder fazer a pergunta. Depois, eu acho que o pessoal responde em bloco, né? Você acha, Paulo? Bora, isso aí. Perfeito, já concluí. Valeu, obrigado. Então, é o Quito? Vamos lá? Bem rapidinho. Primeiro, boa tarde a todos, todas. Parabenizar aí o Maneca, um abração para o Maneca, o André e o Lauro.
E a minha pergunta é uma curiosidade com o Lauro. Eu achei muito legal, Lauro, essa tua observação aí do Bolsonaro 1, Bolsonaro 2, né? Isso está nítido que houve uma mudança de estratégia desse grupo, né? A minha questão para ti é saber se você percebe algum indício de crescimento do bolsonarismo no Nordeste, parecido com o que foi o fenômeno Lula no segundo mandato do Lula, né? Efeito Bolsa Família, agora Bolsonaro, efeito aí da ajuda da pandemia, né? Mas com manutenção da base dele no Sul e Sudeste, né? O que seria o pior dos cenários para a gente. Queria a tua opinião sobre isso. Quem é que é o próximo inscrito aí? O Yara. Joca. Vai lá, Joca. Abre o microfone, Joca. Isso. Boa tarde a todos. Eu queria endereçar uma pergunta para o Laurinho. A gente tem escutado aí alguns analistas e gente que escreve na imprensa que no seio do governo tem uma discussão sobre o modelo a seguir para poder sobreviver a 2022. E teria uma contradição interna lá e um grupo forte no governo que deseja uma política mais de intervenção do Estado para promover algum tipo de desenvolvimento que consiga equilibrar um pouco o governo, porque nesse ritmo aí, provavelmente, em 2022 vai ficar difícil para eles. E uma observação sobre as apresentações do André e do Manuel, eu fiquei pensando, né? No começo, realmente, o presidente tratava de gripezinha e o povo também. Aqui em Santa Rosa de Lima, a primeira vez que eu saí com a lista de máscara, tinha assim um risinho meio disfarçado, assim, né? Coisa. E até que a cidade estava invicta até junho, né? E como o Lauro comentou, a pandemia se espalhou. Em julho tem agora, essa semana, 55 casos numa cidade com 560 habitantes e uma morte e um suicídio em função da morte. Então agora parece que diminuiu esse descaso, essa ignorância em relação à pandemia. Obrigado. Mais alguém? Vamos lá. Tem a Marta. Martinha! A Martinha vai ficar na cama, Martinha. Aquela cena de só a cama aí foi convidativa para dormir, né? Não, eu estou na poltrona. É o marido que está na cama ao lado, eu estou na poltrona. Ainda bem. Ó, marido. Um beijo para todos e todas. A minha pergunta é para o Manuel. Primeiro, parabéns, adorei tudo que foi apresentado. E a minha pergunta para o Manuel, já que ele está na Europa, como é que ele está vendo, como é que ele vê o avanço da extrema-direita na Europa? Deu para escutar? Claro. Paulo, mais seguinte, alguém aí? Vamos abrir então, eu acho que... Pessoal, escuta, só um minutinho. A gente tem, depois da Marta, tem o PC, tem o Jurandir e tem a Elisiana. A minha sugestão, se vocês estiverem de acordo, é que a gente pare agora e depois faça um outro bloco já com esses 3 próximos inscritos. O que vocês querem juntar? Agora os apresentadores aí que nos falem aí, né? Não, acho que como o Manuel vai ter que sair, como o Manuel vai ter que sair, eu acho que seria bom fazer as perguntas todas para o Manuel poder responder, né? Tá bom, então vocês... Manda ver aí, PC. Vocês anotam aí. Anota aí, Manuel. Eu não estou anotando. Eu estou anotando. As minhas então, eu estou vamos anotando. lá. PC, depois Marta, depois Jurandir, depois respostas. Não, depois eu vou falar. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro,
parabenizar novamente todo mundo que está aí, Paulo pela condução e está organizando tudo isso, e aí as contribuições que trouxeram os nossos colegas aí. Eu queria, assim, é muito fácil da gente fugir um pouco do tema, eu queria ficar um pouco no tema aí, realmente, em relação à universidade e democracia. E como eu não tenho acompanhado muito o mundo da academia, a minha pergunta vai para os três, aí, podendo até Quito e quem mais estiver próximo e dentro das universidades, sentir um pouco esse ambiente. Como é que, em função, claro, tudo isso em função do Covid, nos traz um novo cenário, nos traz um novo ambiente de disputas que já vem, obviamente, antes do Covid, né? Tanto que Bolsonaro entra sem Covid, mas como é que o Covid impacta em termos do debate interno e das disputas internas políticas, que vai na direção do que a Marta coloca, mas aí não só na França, mas também aqui no Brasil. Como é que vocês que estão mais ligados à universidade têm sentido essa disputa política interna, e tanto em relação ao movimento estudantil como em relação à organização da academia, podendo